Se fala de reforma tributária, ela está sendo implantada, fala-se na reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política. O que você faria numa reforma política se fizesse a reforma política sem entendê-la necessária? Pergunta difícil, hein, homem? Pergunta difícil. Eu vou falar minhas duas posições sobre reforma política. Quando todo mundo fala em reforma política, vocês estão falando muito em modelo de votação. É distrital misto. Muitos vão nessas linhas. Pode ter mais partido, pode ter menos partido. Eu vou levar minha reforma política para outro campo, tá? Porque por mais que eu falasse, Renan, qual a sua opinião? Eu gostaria de ter voto distrital misto de lista fechada, para não ter nem tiririca na lista. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode, depois, se quiser abordar em outra pergunta, a gente faz. A principal parte de uma reforma política nossa é entender qual é o problema político do Brasil. E o problema político do Brasil é o orçamento e as decisões políticas são concentradas à mão de gente que administra os piores estados e municípios do Brasil, e essas pessoas não têm nenhum compromisso com o resultado, e elas mandam mais do que as pessoas têm compromisso com o resultado. Ponto. O que eu quero dizer, traduzindo o que eu falei, o presidente do Senado é do Amapá e o presidente da Câmara é da Paraíba. Eles não podiam estar nessa posição. Tem pessoas dos piores municípios e regiões mais mal administradas do Brasil no Tribunal de Contas da União, no STF. Alguns dos últimos nomeados. Teve um cara do Piauí, que é o Cássio Nunes, e teve o Flávio Dino do Maranhão. Piauí e o Maranhão apresentam alguns dos piores índices de desenvolvimento humano. É como se eu pegasse para administrar um time de futebol, um técnico que acabou de ser rebaixado para a Série D. Não tem nenhum sentido eu botar um técnico na Série D na seleção brasileira, mas na política brasileira faz sentido. E como é que eu altero isso? Veja, o dinheiro dos catarinenses é tirado via imposto, ele vai para o governo federal, e aí ele, pelo Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, ele é enviado para municípios pouco funcionais em outros lugares do Brasil. Eu fui visitar esses lugares pouco funcionais. O IDH desses lugares, a atividade econômica não aumenta. E os governadores não têm nenhuma obrigação em fazer a arrecadação do Estado aumentar. Ele só fica com o pires na mão, dando calote pro governo federal, ou esperando cair o dinheiro. Então, um governador, por exemplo, do Maranhão, ele não melhora a vida do maranhense. Ele só fica guardando um paulista, um catarinense trabalhar mais pra coletar mais impostos do governo federal e cair no cofre dele. Aí, sabe o que acontece? Um salário de um professor no Maranhão, ou um salário do policial no Maranhão, é mais alto do que um de São Paulo. Mesmo o custo de vida lá sendo muito menor. Vocês sabiam disso aqui? Talvez, eu não vi o de Santa Catarina, mas talvez seja mais alto que um policial ou de um professor em Santa Catarina. É justo se o dinheiro foi coletado aqui, só que os índices educacionais, os índices de segurança pública desses lugares, são piores do que São Paulo e Maranhão. Se São Paulo e Santa Catarina. Isso não é correto. Como resolver isso? Minha reforma passa pelo seguinte: todo prefeito e governador, eles terão que, tirando o fato de serem populares, que só querem ser populares, para poder concorrer a uma reeleição, eles terão que obedecer índices de desempenho. Então é assim, se você pegou o saneamento básico no seu estado, ele tá em 15%, se você é um governador, você tem que entregar ele com 20%, no mínimo. Se é um prefeito, pegou com 10%, tem que entregar com 20%. Mesma coisa com saúde, mesma coisa com educação, mesma coisa com atividade econômica que tem que aumentar. Se você gera esse efeito, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você pode concorrer à eleição, você pode receber emendas no teu município, e você pode, inclusive, fazer shows aí para as eleições, que é o que esses caras adoram. Pode. Se você não conseguir bater essas metas, independente de você ser popular ou não, você não pode participar das eleições. Você fica elegível por 8 anos, o seu partido fica elegível naquele município por 8 anos. O que você faz? Porque o dinheiro que é extraído de impostos dos outros lugares acaba obrigando, através dos repasses, esses lugares a se tornarem independentes economicamente, melhorarem a vida das pessoas, porque aí sim, esses municípios vão ficando, vamos colocar aqui, autônomos, e ficando autônomos, o dinheiro de Santa Catarina fica em Santa Catarina, o dinheiro de São Paulo fica em São Paulo, e a população do Maranhão fica feliz e vive melhor também. E a gente tem uma federação mais equilibrada. E aí, com uma federação mais equilibrada, a representação melhora no Congresso Nacional e o país como um todo melhora. Hoje, o modelo político no Brasil é políticos, governadores em geral, judiciário, ficam o tempo todo tentando extrair dinheiro de quem trabalha e produz. Esse é o modelo. Para resolver isso, indicadores de desempenho muito claros e punições para quem não conseguir cumprir. Com base nisso, a gente começa a reequilibrar a federação. Se não, eu vou colocar aqui, não é nenhuma provocação, é uma verdade. A federação vai quebrar. Se a gente não resolver isso que eu tô falando, em algum momento o Brasil vai separar em 2, 3 países. Porque as pessoas não vão conseguir aguentar. Uma hora, o cara que tá pagando imposto aqui em Santa Catarina vai falar: eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, tem que sustentar o prefeito de Bacabal no Maranhão. Não dá. Não dá. E o cara de Bacabal, ele só rouba a população de Bacabal. E ainda me rouba aqui em Santa Catarina, eu nem sei quem é ele. Uma hora vocês não vão aguentar. O pessoal de São Paulo não vai aguentar. E eu tô avisando, porque as pessoas estão começando a se odiar nas regiões. A gente não pode se odiar, mas é um país pra ser um país imperial, um país enorme. Isso tem que ser resolvido. Na sua reforma política, mantém a reeleição? Eu manteria a reeleição para deputados. Eu acho, entretanto, muito mais racional a gente aumentar o mandato do presidente para 5 anos e não ter reeleição. Aí o cara consegue apresentar um projeto, e aí ele pode, na reeleição, lançar um candidato do partido dele. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o modelo de reeleição, como nós temos no Brasil, é um modelo doente. Por que doente? Porque os mandatos são construídos para apenas se reeleger. E aí você tem Já assume tratando a reeleição. Exato. E o terceiro ano de mandato já é campanha. E aí o último ano ainda é só aplicação de obras e gasto de dinheiro e compra de voto. A gente sabe que esse é um modelo no Brasil. Agora, se a gente aplicar esta reforma que eu falei aqui, com indicadores de desempenho e com punições, aí a coisa muda um pouco de figura, porque na prática esse prefeito ou esse governador, se eles entregarem os indicadores de desempenho, aí talvez valha a pena até eles concorrerem à reeleição. Acho que tem que ter a questão toda são os critérios de desempenho. Hoje, infelizmente, o eleitor não avalia bem o político. Nos lugares mais pobres do Brasil, a taxa de reeleição dos prefeitos é muito alta. Aí você pergunta, como pode uma cidade que é muito ruim, o prefeito ser reeleito? A vida não melhorou em nada, porque a pessoa vende o voto. A pessoa ganha um emprego na prefeitura, todo mundo sabe que é assim. Então, a política é isso. A gente fica falando de esquerda e direita. Esquerda e direita é só a casquinha do ovo. A política brasileira é compra de voto. Cooptação. Essa é a regra no Brasil. E isso precisa acabar. Comentarista de eleição da Sua Maior, advogado Pierre Vanderlinde. Tua pergunta, Pierre, fica à vontade. Obrigado, Adelor. Bom dia, Renan. O senhor, nas respostas às perguntas anteriores, mostrou aí a defesa, é uma atuação mais dura da polícia, inclusive uso letal, prisão perpétua, pena de morte, até a aplicação do direito penal do inimigo. Também tratou dessa questão da reforma política, de um novo pacto federativo, índices de desempenho para os municípios, vinculado a eventual inelegibilidade de candidatos, até mesmo do partido. Como que o senhor pretende governar e colocar essas propostas em práticas dentro da ordem constitucional atual, ou estaria disposto a propor uma ruptura como a convocação de uma nova constituinte, tendo em vista que para essas mudanças precisaria e da Câmara dos Deputados? Deu uma cortadinha, mas acho que entendi o espírito da pergunta.
de maneira clara, a única coisa que demandaria uma alteração constitucional é se eu quisesse aplicar a pena de morte ou prisão perpétua, porque isso são cláusulas pétreas. O resto é PL, projeto de lei, ou PEC, projeto de emenda à Constituição. Coisa que, infelizmente, todos os presidentes têm que fazer. Tudo que envolva melhorar o desempenho econômico, alterar a forma como o Estado é conduzido, você tem que fazer PEC no Brasil. Isso é uma desgraça. É uma verdade da Constituição de 88, que ela prevê tudo. Né? A Constituição que abraçou tudo. Isso, inclusive, é a origem do superpoder do STF. Porque se tudo é constitucional e o STF é um tribunal constitucional, então ele vai julgar qualquer coisa, né? Mas não vou me evadir muito do tema central da questão. O ponto é, para você fazer isso, eu pretendo um dia, se eu conseguir, através do Partido Missão, não no primeiro mandato, tocar uma constituinte. Nós precisamos alterar a Constituição brasileira porque ela é um entrave ao crescimento brasileiro. Novamente, qualquer tema é constitucionalizado aqui no Brasil. Tem até piso de determinados servidores que estão na Constituição. Isso é doentio, isso é loucura. Você não tem que discutir na Constituição parâmetros, por exemplo, para uma reforma da Previdência. Você não tem que discutir numa Constituição temas com vai envolver licenciamento ambiental. Isso é tudo maluco. Isso é doentio. Esse é um problema, mas é um problema que eu gostaria de tratar não agora. Para tratar dos 3 temas que eu falei aqui, que são os principais: uma reforma fiscal e de competitividade no Brasil, que envolve PEC. Uma alteração das leis penais, processo penal, para incluir inclusive o direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC. E para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação, tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante, por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal, que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual. Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu vou reduzir o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado, e eu vou destruir o crime organizado. E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo pro nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e que agora, e chegou no ápice aqui nos últimos anos, e que agora a gente tá sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está internacional. Destruir o Centrão é mais importante do que, ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF, porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base. O Maranhão, eu posso falar pra vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar, em nenhuma medida, de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo de pessoas dependendo do Estado. Pra você ter um negócio, tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão. O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns. Mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Falando várias vezes aqui do STF. O STF hoje ele tá politizado, porque lá ele tem nomeados do Lula, do Bolsonaro, acho que do Fernando Henrique ainda, porque os ministros do STF são todos nomeados pelo presidente da República, que indica para o Senado aprova ou não, e o presidente nomeia. Isso cria, ou tende a criar uma dependência, uma relação dos ministros com o poder, com os políticos. Como é que tu avalia a possibilidade de mudar essa regra, fazendo com que os integrantes do STF sejam de carreira ou concursados? Veja só, eu não sou tão otimista com a ideia do concursado. Você tem dentro dos concursados, quando eles chegam em posições importantes, o lobby do judiciário pelo super salário. Não é isso que vai determinar se o STF vai ser bom ou ruim. Sabe o que vai determinar? É tirar os poderes do STF. Hoje o STF manda em tudo. Eu vou dar um exemplo. A Suprema Corte Americana ela também funciona como ameaça política. Só que por que ela não interfere tanto? Porque ela só trata de matéria estritamente constitucional, ela tem um filtro de entrada. Nos Estados Unidos, o STF deles cuida de 50 ações. No Brasil, são de 8 mil ações. O STF também tem superpoderes aqui no Brasil, porque 83% das decisões delas são monocráticas. Portanto, cada ministro dá uma sentença, dá a canetada dele e fica com uma decisão monocrática. Outra coisa que eles podem fazer, como eles viram uma espécie de última instância do judiciário, que eles não podem ser, eles têm que ser apartados do judiciário brasileiro, eles têm... eles podem sentar em cima de um processo, por exemplo, pedir vistas e ficam o tempo todo sentado no processo. E aí você pode ajudar uma empresa ou ajudar um cliente, que é o que eles fazem. Eles também têm escritórios de advocacia ligados aos familiares deles, que deveria ser proibido, como é em qualquer lugar sério. Então, se a gente já tira todos esses elementos do STF atual, ele só vai tratar de maneira jurídica os temas jurídicos. E a última, que é a mais importante, a gente tem que criar uma corte política, feita com, aí sim, desembargadores de carreira, que são sorteados de cada estado e ficam no máximo 2 anos nessa corte, e essa corte julga os deputados e os senadores. É a corte política que vai fazer o papel de foro privilegiado. E ela, um deputado não pode ser julgado por um desembargador do seu próprio estado, pro bem ou pro mal, né, tem que ser de outros estados. Essa corte não tem que ter nenhum tipo de influência política nela, é estritamente técnica, julgando casos criminais. E aí o que isso vai fazer? O STF não tem mais poder de mandar sobre Câmara ou Senado, portanto, quando o ministro não se comporta direito, o senador vai estar muito tranquilo em chamar ele e, inclusive, fazer o impeachment. Essa é a reforma que a gente precisa fazer para resolver o STF. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa, fica à vontade, Arthur. Bom dia, Delor. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo a Criciúma. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva na área econômica. A gente tem visto vários projetos, é a pauta da semana, a questão da escala e da jornada de trabalho, e aí se discute o salário do brasileiro, o salário mínimo, reduzir a escala sem reduzir o salário, né, sem reduzir a remuneração. Mas um ponto que não se discute em nenhuma das alas da política brasileira é a redução do custo de contratar. O brasileiro recebe pouco porque a empresa gasta muito para contratar um dinheiro que não vai para o brasileiro, não vai para o trabalhador. Como é que no seu governo seria resolvida essa questão? Que ações, que mudanças seriam feitas
para que o custo da empresa fosse mais próximo ao que é recebido pelo trabalhador? Renan, fica à vontade. Grande pergunta. Olha, só para começar aqui, eu não vi ainda os demais, tá? Mas eu sou o único pré-candidato completamente contrário a esse projeto populista do governo Lula que vai gerar desemprego, que é o fim da escala 6x1. Porque eles colocam nos seguintes termos de discussão. Olha, ou de um lado você trabalha 6x1, ou do outro você vai ganhar a mesma coisa e vai trabalhar menos. É mentira. Porque ele tá levando a erro as pessoas. Tem que ser, ou de um lado você vai ter a possibilidade, tá, de acabar com a escala 6x1 e aí trabalhar menos e ganhar igual, com uma jornada menor, tá? E essa possibilidade é mínima. Ou você vai ter desemprego puro e simples. E você não vai ter nenhum emprego. Porque essa é a discussão que tem que ter. As pessoas muito provavelmente ficarão sem emprego, empresas vão aumentar os custos delas, empresas vão fechar, o Brasil vai perder competitividade em alguns setores industriais que ele faz parte das cadeias globais de produção, e vai vir alguma empresa mexicana, alguma empresa chinesa, alguma empresa vietnamita, alguma empresa indiana, e vai roubar os clientes dos brasileiros, e o Brasil vai ficar mais pobre. Porque você não aumenta os rendimentos das pessoas, você não aumenta a capacidade produtiva, a produtividade da economia brasileira. Ponto. Só que é papo de maluco populista que o Lula tá usando pra tentar ganhar a eleição. Só. E a direita não tem coragem de falar isso. Inclusive o Nicolas, né, já ensaiando um voto favorável a isso. Ele falou assim, eu vou botar uma emenda que aí o governo vai ter que pagar pras empresas a diferença. Mentira, isso é loucura. Aí a gente vai quebrar as contas públicas só pra atender o desejo populista do Lula. Isso é loucura. Então vamos lá, o que a gente tem que ter, e respondendo a tua pergunta, juntando esses assuntos. O modelo de contratação da CLT, que tem todos esses custos, ele é inviável. Nós temos que ter um novo modelo de contratação e uma cobrança, aí sim, dos impostos concernentes à INSS, que é um recolhimento, né? De maneira flat para todo mundo. Ou seja, nós temos hoje um MEI que cobra menos, então a pessoa que faz um MEI e ela trabalha como MEI, e ela paga alíquotas muito menores, na CLT ela paga muito alto, em ambos os casos, em uns casos a pessoa fica com uma parte do dinheiro no bolso, e no outro caso o Estado fica com uma parte do dinheiro. Nós temos que criar um parâmetro menor, cobrando impostos menores, muito menores do que a CLT, em que seja fácil de contratar, em que seja fácil você demitir uma pessoa, como é em qualquer lugar do mundo, e que não tenha judicialização. Inclusive aqui em Santa Catarina, a gente voltou a ter hiperjudicialização na área trabalhista, porque começou a ter decisão de desembargador aqui, falando, não, você não tem custo sem entrar com a ação trabalhista novamente, ou seja, disparou, aumentou em mais de 15% as ações trabalhistas, tem que ter essa segurança jurídica. O modelo da CLT, se não abandonado, a gente vai ter que deixar ele num canto e criar um outro modelo de contratação simples e direto e igual e previsível, que faça as pessoas trabalharem com muito menos custos. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente abandonar o modelo CLT para um modelo que, vamos dizer, o desconto dela, referente, por exemplo, ao INSS, que é no fundo da aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro, mas, no fim do dia, uma parte do dinheiro ficando com ela e a maior previsibilidade. Este modelo, ele tem que estar presente já no próximo governo. O próximo presidente da República precisa fazer isso, porque o Brasil está indo para uma informalidade bizarra. E nessa informalidade tem pessoas que estão trabalhando e também não estão, basicamente, arrecadando os impostos para a área do INSS. Então isso vai dar um problema previdencial lá para frente. E o cara da CLT está pagando um valor altíssimo. Então está muito desequilibrado. A gente vai precisar reequilibrar para pagar todo mundo um pouquinho, bem menos do que a gente está pagando na média, de impostos, e facilitar a contratação das pessoas. Acho que isso vai ter um efeito muito positivo na cadeia como um todo. Renan, pergunta de milhões. Está hoje colocada uma tendência de ter um segundo turno no Brasil entre Lula e Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro. Ponto. É a tendência, é o que está colocado. Tu está correndo o Brasil tentando quebrar essa lógica, essa tendência, e ganhar uma vaga no segundo turno. Mas, mantida a tendência, como é que vota o Renan no segundo turno? Renan vota em Renan. Se o Renan não estiver no segundo turno. Não trabalho com essa hipótese. Nunca trabalharei. Não senta no campo de batalha pensando em perder. Imagina assim, eu tenho milhares, tem meninos colocando o seu coração, sangue, suor e lágrimas, trabalhando no Brasil sem dinheiro nenhum, ajudando a pré-candidatura. Aí eu vou aqui chegar pra você, vou ficar conjecturando uma derrota pra esse cara. Eu nunca vou conjecturar essa derrota. Segunda pergunta. Num debate, vamos supor que todos estejam no debate. Primeiro debate realizado, Renan, Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, se estiverem no processo e tal. O que tu perguntaria pro Lula? Uau. Seria o meu primeiro encontro com o Lula desde 1989. Eu vi ele num jogo de futebol e mandei ele tomar naquele lugar, por causa do meu pai, né? Tinha 5 anos de idade. Assim, a primeira pergunta é uma pergunta meio óbvia, muito idiota, mas de fato, cadê a tal da picanha? No sentido de, cadê os ganhos na vida das pessoas? Cadê a acumulação? Cadê a felicidade maior do brasileiro? Cadê os gastos dele? Cadê o consumo maior que ele prometeu e não entregou? Onde tá isso? Porque ele vai precisar explicar isso, porque ele falou que as pessoas iam ficar mais prósperas e terminou o mandato dele dando pé de meia, botijão de gás e energia elétrica. Ou seja, todo mundo ficou mais pobre. Se você tá precisando de um botijão de gás, inclusive aqui em Santa Catarina tem lugar de entrega do botijão de gás dele, significa que todo mundo ficou mais pobre. E alguém vai ter que mostrar e jogar isso na cara dele. Que as pessoas ficaram mais pobres no governo dele e ele tá agora arrancando dinheiro das pessoas que trabalham e produzem pra dar botijão de gás pros outros. Eu quero ver, ele vai ter que sambar pra responder isso. Aí na segunda pergunta tu vira e pergunta pro Flávio Bolsonaro. A primeira pergunta pro Flávio Bolsonaro explique para o Brasil por que você chegou e entrou com uma liminar mandando o COAF sair da frente pra salvar você de um escândalo de rachadinha em que os seus funcionários davam o dinheiro deles em que 90% do salário pro Queiroz e o Queiroz administrava e pagava inclusive as contas dele, Flávio. E se isso não é isso próprio, uma facilitação do trabalho da STF, porque na prática a STF ficou hiperempoderado por conta do escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, que o pai dele fez um acordo pra salvar ele. Ele vai ter que explicar esse acordo pro Brasil. Uma coisa é fazer as pessoas caírem na frente de quartel achando que estão enfrentando o sistema. O outro é o próprio Flávio Bolsonaro fazer acordo com o sistema para não ser preso. Obrigado pela tua vinda aqui no Estúdio Sumar, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu, uma honra, ótimas perguntas e espero ter contribuído. Sucesso.